Boa noite a todos. Estamos começando mais um estudo sobre o santuário. Nós deixamos para trás os assuntos a respeito das festas judaicas, o ano da agricultura, o santuário, como ele se encontra descrito no Antigo e no Novo Testamento. Nós vimos assuntos e conteúdo base para, de fato, alencarmos, conectarmos a história do povo de Israel, a história da igreja, o caminho que Cristo percorreu no plano da salvação com todos os elementos do santuário, os móveis principalmente. Então, por isso que a gente pode dizer de fato que hoje está começando nossa série. Embora já tenhamos estudado vários capítulos, mas os capítulos e os conteúdos anteriores serviram apenas para a gente estar familiarizado com as conexões que agora a gente vai conseguir fazer, já que agora sabemos um pouco das festas judaicas, das aplicações, de como foi o cumprimento delas e os outros assuntos que eu acabei de mencionar, tá bom? Então hoje nós vamos estudar a primeira parte de duas, como a história de Israel está conectada com o santuário. O povo de Israel, na verdade, conduzido por Deus, nos erros e nos acertos, eles percorreram uma jornada com um propósito designado por Deus, seguindo a liturgia do santuário. Espero que você goste, você se surpreenda com isso e veja como Deus está no controle de tudo. Para nós começarmos nosso estudo, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo e a Fernanda vai orar por nós, por favor. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui iniciando mais um estudo para a honra e glória do Senhor. Peço que o Senhor continue derramando o teu Espírito Santo sobre a vida do Johan. Tem sido estudos maravilhosos, edificantes, e que o Senhor também esteja abençoando a cada um de nós que estamos aqui participando. Que o teu Espírito fale ao nosso coração. Nos Amém. dê uma noite abençoada, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Essa ilustração, para quem se lembra, nós retiramos da festa dos tabernáculos, quando o povo de Israel era convidado por Deus a construir maquetes, né? Cabanas daquelas que seriam um dia sua morada, né? Então eles iam faziam uma representação da morada que eles receberam como promessa na Canaã, né? Na terra da promessa, e eles voltavam para o seu acampamento e sempre ano a ano fazendo essa comemoração da esperança e das promessas que Deus tinha, né? Então, esse é o objetivo final de Deus para o seu povo, levá-los para a terra da promessa. O Israel antigo para Canaã e para nós, o Israel moderno, nos levar para o céu, a Canaã celestial. Então, nós vamos, por isso, apenas nesses minutos, recapitular rapidamente, tá? Usando esse versículo como introdução, que se encontra em João 12, 24. A Bíblia diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então, o propósito de Deus era é, ensinar muitas lições para esse povo. E uma das principais era que seu filho estaria sendo representado pelos sacrifícios que ele pediu no santuário, e ele salvaria, com essas lições, as nações pagãs ao seu redor e, finalmente, a humanidade como um todo, quando Jesus viesse morrer na cruz do Calvário. E o mesmo deveria ocorrer com o povo. Algo neles deveria morrer para que o evangelho, essa esperança, essa mensagem pudesse fazer diferença na vida deles, tá bom? Então, com esse pensamento, vamos agora recapitular rapidamente em alguns slides o que nós aprendemos nos estudos anteriores. Nós vimos no estudo do calendário judaico que existem 4 estações, assim como as nossas, né? Mas que as chuvas não ocorrem como no nosso hemisfério. O outono tem muita chuva, o inverno é frio e escuro, na primavera tinha sol e chuva, e o verão era seco e com sol, ok?
No outono ocorria a semeadura, tá? No inverno não, na primavera não e no verão também não. Quais eram os frutos que eram semeados, né, no outono? A cevada e o trigo. Essas sementes invernavam no inverno. Na primavera germinava o trigo, os primeiros frutos, e no verão não havia semeadura. Quais eram as colheitas do outono? As uvas, olivas, o azeite. No inverno não havia colheitas e na primavera se colhia a cevada e o trigo. O trigo, vocês se lembram, 50 dias após a colheita da cevada, ok? Então, lembrando que nós aprendemos que o trigo e a cevada representam os justos e as uvas olivas representam os ímpios, ok? Então, esse calendário vai se conectar com as festas judaicas para entendermos como Deus queria ensinar lições da salvação para eles, para o povo de Israel e para nós, ok? Nós vimos de que as festas judaicas que estão na primavera estão aqui em verde e são a Páscoa, onde um cordeiro foi morto no Egito, né, para salvar da morte dos primogênitos, conectado com o altar do sacrifício. Um cordeiro era morto todos os dias. As primícias, né, no mesmo dia, no dia seguinte da Páscoa, conectado com a pia, onde tem água, se apresentavam os primeiros frutos, né, como uma prova da renovação. Os pães ázimos, no dia seguinte das primícias, conectado com a mesa dos pães, né, pães e pães ali, nós vemos a lição de que a presença do pecado, né, representado pelo fermento, não estava presente ali. O Pentecostes, 50 dias depois, ocorre a conexão com o candelabro, né, a luz que vem do azeite sendo queimado, e esse azeite representa o Espírito Santo, ok? Em branco estão as festas do outono, e aqui nós vemos a festa das trombetas, né? Conectada com a mesa dos pães, nós explicamos isso também, ok? E as três festas que nós conectamos com o altar do sacrifício, perdão, com a arca do concerto, são o dia da expiação, porque no lugar santíssimo, apenas uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava para cumprir o dia mais solene do calendário judaico, o dia da expiação. Os tabernáculos, né, nós comentamos de que ocorriam na sequência, e a festa da dedicação, onde se apresentava, né, o povo consagrado, tá bom? Então, nós falamos isso em dois estudos. Já tem o link no nosso canal. Você vai ver no primeiro estudo as festas da primavera e no segundo estudo as festas do outono. Tem muitos detalhes que nós estamos falando hoje, porque já estudamos isso, ok? Nesta tabelinha é a mesma coisa da figura anterior, né? Apenas com um texto mais, uma maneira diferente de apresentar. Mas aqui está sendo dito a mesma coisa, a mesma mensagem, tá bom? Se a gente conectar o que foi mostrado no slide anterior, né? E dois slides anteriores, com as estações, o clima, as semeaduras, os frutos e as colheitas, agora trazendo as festas, nós vamos só entender de que as trombetas ocorriam no outono e eram um prenúncio, né, um prelúdio, um aviso, né, o sinal das trombetas, de que o dia da expiação estava próximo, ok? Os tabernáculos e a festa das luzes ou da dedicação também ocorriam no outono. Então vejam que aqui já ocorre uma conexão com a colheita dos ímpios, ok? No inverno não havia nenhuma festa que se cumpria, e na primavera nós temos a Páscoa, conectado com o altar do sacrifício, as primícias com a pia, os pães, né? É, os pães ázimos ou sem fermento, conectados aqui está equivocado, tá? É com a mesa dos pães, e o Pentecostes com o candelabro ou candeeiro, tá bom? Então, vejam que a gente precisa conectar várias coisas e a gente precisa estar familiarizado com isto, tá? Então, esse slide, creio que resumiria tudo que nós já estudamos aqui,
ok? Calendário, semeaduras, colheitas, a ocorrência de chuva, o plantio, ok? Então, se você quiser rapidamente recapitular alguma coisa de tudo que nós já estudamos, lembre-se desse slide, tá bom? No PDF que eu vou enviar hoje e amanhã, e na gravação, você tente acessar esse slide para você ter a familiaridade de tudo que a gente vai falar daqui em diante. Porque nós vamos falar agora, de forma já direta, trazendo esses elementos para o que nós faremos na sequência, conectar a história de Israel com o santuário. Tá bom? Então, dito isso, o que nós fizemos com as festas judaicas, nós faremos hoje com a história do povo de Israel. Que momentos, que eventos se conectam com o altar do sacrifício, com a pia, com a mesa dos pães, com o candelabro, com o altar de incenso, com a arca do concerto. Eu sei que você conhece a história de Israel, por alto, por cultura geral, ou talvez de uma forma mais aprofundada. Eu sei que você ouviu mensagens, sermões a respeito da história deles no deserto, etc. Mas agora a gente queria conectar essa história com esses elementos do santuário e descobrirmos que Deus tinha um plano para esse povo, desde o pátio, desde o deserto, passando pelo átrio, pelo lugar santo, até levá-los diante do trono dele, que está no lugar santíssimo, tá bom? Então, tenham em mente, nós vamos construir a mesma conexão que fizemos com as festas judaicas, com os eventos da história do povo de Israel com o santuário, ok? Então, nós vamos iniciar de fato aqui o estudo de hoje, tá bom? Deus semeou, ele plantou o, o desejo dele, né, de ter um povo escolhido, tá? Como seu instrumento de luz para que ele pudesse iluminar com uma mensagem especial as outras nações. A O principal motivo para Deus ter escolhido um povo era para que ele fosse instrumento, uma luz. Ele queria salvar a todos os outros povos, mas ele precisava utilizar um povo para que ele cumprisse essa missão no contexto da civilização, da sociedade, dos costumes, da tradição, etc., do Antigo Testamento. Ok? Depois da morte de Cristo, Deus adaptou isso para um povo que não está mais limitado a uma etnia e a uma geografia. Agora, esse povo, Israel moderno, se encontra em todos os lugares do mundo, mas no Antigo Testamento, Deus tinha planos específicos com a família de Abraão e os seus descendentes, tá bom? Então, Deus vai semear através de uma promessa dada a Abraão o que seria posteriormente a nação de Israel, tá bom? É, Deus fez isso, e aí nós vamos olhar o texto bíblico aqui, o que diz Salmos 105, versículos 7 a 11. Ele é o nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, a região de vossa herança. Então, esse é o resumo do resumo, né, de Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Nós temos uma promessa, uma escolha arbitrária, soberana de Deus, escolhendo um homem, e a partir da sua descendência, ele prometendo essa descendência, ele teria esse povo, ok? Para ser uma bênção. Então, a pergunta que nós fazemos, quando se iniciou a história de Israel? Se iniciou com os 12 filhos de Jacó? Se iniciou com Abraão? Ok? Então vamos começar respondendo essa pergunta. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A palavra descendência, né, é,
poderia ser trocada aqui por semente, ok? Porque os filhos, né, são semente nossa, né? São frutos de uma união. Então aqui, e se conectarmos ainda com Gênesis 3,15, nós vamos ver de que a promessa dita a Eva e a Adão de que viriam o descendente está totalmente conectada com essa promessa, porque seria de Abraão, descendente, né, indireto de Eva, direto de Eva, de Adão, viria o Messias, tá bom? Mas aqui, antes do Messias vir, o que Deus está prometendo é uma família, um povo, para que ele pudesse abençoar todas as nações da terra. Como eu disse de novo, não é um povo que apenas ele se salvaria, que ele receberia todas as bênçãos, não. Esse não foi o objetivo de Deus. Até porque, inclusive, na época é, de Israel, né, ao longo da sua história, nós vemos muitos povos com muita prosperidade. Porém, era uma prosperidade é, desequilibrada, né? Porque eram povos pagãos, haviam grandes exércitos, nações muito grandes, muito fortes, mas não conduzidas por Deus. Então, Deus abençoou com a vida, com o sol, com a água, né, com o alimento, a humanidade toda, mas Deus faz uma escolha aqui, escolhendo Abraão e a sua descendência, tá bom? Então, dessa semente, Deus traria uma bênção, tá bom? Qual era a semente direta de Abraão? Nós sabemos que o seu filho, né, o filho da promessa era Isaac. Ele era a sua de forma direta a sua semente, tá bom? Gênesis 22, 2 e 9 diz, né? Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. Então, nós vemos aqui, você se lembra o primeiro texto que nós limos? É necessário que morra para que dê muito fruto. Então, Deus queria ensinar a Abraão uma lição. Alguém deveria morrer para que isso se tornasse uma boa nova, o evangelho. E aqui nós vemos Abraão vivendo uma pálida imagem da experiência que Deus teria quando o seu filho, seu único filho, Jesus, morreria na cruz do Calvário. Então, creio eu que aqui Abraão, de fato, se tornou o pai da fé, porque ele sentiu um pouco o que Deus, o Pai, sentiu. E não foi apenas porque ele saiu de Ur dos Caldeus pela fé, né? Essa experiência foi única, foi tremendo esse evento que aconteceu ali entre Abraão e Isaac. Então, nós vamos fazer um paralelismo aqui, tá bom? É, qual é a conexão entre as sementes e as projeções dessas mensagens? Então, nós temos uma primeira aplicação, a Abraão tendo a sua semente, o seu filho Isaac, tá bom? E uma dedicação, uma apresentação, um sacrifício. Ele não foi consumado, nós conhecemos a história, e Isaac foi colocado no altar. Uma segunda aplicação, que é o foco do nosso estudo, Deus chamou Moisés, né? E através do chamado feito a Moisés, nesse caso, Israel não representa os filhos de Moisés, não é isso, né? Mas Moisés vai, como instrumento de Deus, ao resgate para tirar o Israel do Egito, ok? E o que Deus deseja agora é que esse povo passe por um altar do sacrifício, que eles vivenciem uma ameaça de morte na pele, para que dali eles entendam que alguém deveria morrer por eles, para que eles pudessem ter um coração transformado de pedra para um coração de carne, ok? Tomara que vocês já estejam pensando exatamente em que momento ocorreu isso. No momento da Páscoa, uma terrível ameaça de morte contra os primogênitos na última praga. Essa noite foi de muita angústia para o povo de Israel também,
de maneira que um cordeirinho e o seu sangue e o sinal na porta os livrou dessa praga, e eles então foram apresentados, foram dedicados como uma nação liberta pelo sangue do cordeiro, ok? Então, eles passaram por uma semeadura, eles foram semeados através da promessa, né? E eles foram resgatados depois de séculos de escravidão no Egito, para eles serem libertos na Páscoa, ok? Então, creio eu que vocês já estão pegando, né, qual vai ser o raciocínio do nosso estudo, relembrando esses episódios e trazendo eles em conexão com o santuário. Vamos fazer uma aplicação futura, ainda dentro da história de Israel. Segunda Crônicas 3:1 diz o seguinte: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi. Esse texto é interessante porque define o local geográfico da construção do templo, onde ocorreriam os rituais do santuário, porque agora esse templo, o de Salomão, não seria de tecidos, de couro, de peles, né? Seria de tijolos, de pedra, exatamente no mesmo lugar onde Isaac fora colocado no altar do sacrifício. Então Deus tinha um propósito até com o local, tá bom? Por isso é que nós podemos fazer essa conexão agora entre a história de Israel e a de Salomão. Qual foi o altar que Deus pediu para Israel? O altar do sacrifício, né? Abraão apresentou seu filho num altar, tá bom? Israel foi apresentado como se fosse um sacrifício, né? No momento da Páscoa, na última praga do Egito, como nós falamos, e Salomão também construiu um templo onde tinha um altar, tá bom? A conexão entre Abraão, Israel e Salomão é que esses altares foram erigidos em montes, o Monte Moriá, com Abraão, o Monte Sinai, no caso de Israel, e novamente o Monte Moriá com Salomão. Abraão tinha comprado aquele local, o Monte Sinai foi o último local reconquistado, e Salomão, usufruindo das bênçãos de Deus, ele já tinha adquirido, né, a posse da terra de Canaã, então Salomão já estava construindo aquele templo num local próprio, ok? Então vejam que Deus está controlando a história, tanto de Abraão, de Israel, quanto na época do povo de Israel com Salomão. Então, esses locais são sagrados em termos de que Deus se fez presente ali, tá bom? Por isso, sabendo da santidade, né, separado por Deus, né, esse é o significado da palavra santo, Satanás promoveu a idolatria nesses montes. As nações pagãs, assim que Israel foi para o Egito, elas tomaram aquela região, e naqueles mesmos montes, né, eles promoveram sacrifícios, né, de idolatria aos deuses falsos. Por isso é que Deus chamou a Israel para tomar a posse, resgatar a terra da promessa dos povos pagãos. Então vejam o seguinte: Abraão tinha comprado aquelas terras. Quando Israel foi para o Egito e ficou escravo, as nações pagãs que ocuparam essas terras, eles não compraram de Abraão essas terras. Então, eles invadiram aqueles locais. Então, quando Deus pede e manda a Josué conquistar a terra de Canaã, ele está recuperando para a descendência de Abraão a posse de terras que pertenciam por herança a essas famílias, a esses descendentes, tá bom? Então, Deus não enviou o povo de Israel para conquistar e roubar terra que não lhe pertencia, tá bom? Então é importante ter essa noção também quando nós explicarmos isso para alguém que tem alguma dúvida, né? Por que Deus mandou matar? Por que Deus mandou roubar terras que não pertenciam ao povo de Israel? Não é tão bem assim, tá bom? Então, se a gente
novamente, fizer essas conexões, né? Aqui nós temos uma primeira aplicação. Abraão, Isaac colocado no altar, né? Dedicado. E existe um filho de uma desobediência, no caso de Abraão. Ele, pela falta de fé e desobediência, junto com Sara, eles geraram a Ismael, ok? No caso da segunda aplicação, o chamado foi feito a Moisés, né? A semente foi o povo resgatado do Egito, Israel. Na Páscoa ocorreu a apresentação, a dedicação, e a desobediência ou idolatria, né? E como o inimigo tomou conta da história de Israel pelo período em que eles estiveram no Egito, o período triste dessa história é a escravidão no Egito, tá bom? Quando nós vamos para o caso de Davi, Deus chamou Davi para ser escolhido rei, né? E a sua semente, o seu filho, foi coroado rei e construiu o templo, né? E esse templo foi dedicado a anos posteriores a essa dedicação, né? Idolatria, desobediência e rebeldia. Aqui vem a história triste dessa história que poderia ter tido um final diferente, o exílio da Babilônia. Então vejam que os ciclos, né, de acertos, dedicações e pecado, rebelião, ocorrem com esses três personagens, Abraão, Moisés e Davi, e com seus respectivos descendentes, ok? De maneira simbólica. Então vejam que aqui já começamos de uma maneira ilustrativa, dizer que na primavera Deus planta a semente, ok? No outono é apresentado o fruto dessa semente, ok? É dedicado. E no inverno, por ser um período de tempo escuro, frio, ocorre um período de tristeza, um período de escravidão, um período de rebeldia, ok? De exílio, como estamos apresentando aqui, tá bom? Nunca foi o propósito de Deus que Abraão tivesse Ismael, da maneira que ocorreu. Deus abençoou também Ismael e Agar, né? É, e da mesma forma, Deus não tinha o propósito de que o povo estivesse no Egito e muito menos que eles fossem para o exílio, mas pela vontade dele, isso ocorreu para que o povo pudesse tirar lições no meio do sofrimento, tá bom? Então, existe uma profecia, né, que foi apresentada para Abraão, neste caso aqui, né? Deus sabia que depois de plantar essa semente, né, dada essa promessa a Abraão, e ocorreria esses ciclos, tá bom? Então, o povo de Israel, ele se afastaria de Deus por causa das suas próprias escolhas, indo a adorar outros deuses, tá bom? Então, por isso é que aqui em Gênesis 15:3 nós podemos ler o seguinte, né? Deus, sabendo do inverno que passaria a sua descendência, ele disse assim: Então disse Abraão: Sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, Deus não está predestinando Israel para a escravidão. Deus está apenas vendo o que aconteceria, tá bom? E aí no próprio texto que nós já lemos em outros estudos, né, nesse caso Ezequiel 29:3, quem seria o causador dessa tristeza, dessa escravidão por esse tempo todo no Egito? Fala e dize, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu, eu fiz para mim. Então, é Satanás que estava por trás desse período de escravidão, tá bom? Assim como Satanás usou a Faraó, né, no período de escravidão, no exílio da Babilônia, Satanás usou a Nabucodonosor para promover o exílio, tá bom? Então, esse período de morte, de escravidão, de exílio, é representado pela estação do inverno, ok? Então, dito isso, continuamos nossa leitura aqui do texto. Êxodo 12. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Essa diferença dos 30 anos, tá bom? É porque Deus fez duas
duas declarações a Abraão com 30 anos de diferença, ok? Não é porque Deus ou a Bíblia está se contradizendo, é apenas isso. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. É, Moisés foi utilizado por Deus para cumprir essa profecia que Deus deu a Abraão vários séculos antes, tá bom? Então, vamos fazer uma pergunta aqui, só para iniciar essa questão da conexão da história de Israel com o santuário. Qual evento definiu o fim da escravidão? Então, lembre-se, Deus plantou uma semente, Isaac, Jacó, 12 tribos. Essas famílias cresceram, geraram primeiros frutos. Veio o período do inverno, a escravidão, e agora a dica está sendo dada, né, nessa figura. Qual evento definiu o fim da escravidão para o Egito, para o povo de Israel? Nós estudamos isso, né, na festa da Páscoa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tornareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, o mês de Nissan. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Estamos só recapitulando algo que vocês já sabem, né? Na sequência, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas comerão. Então, o que nós estamos vendo aqui é a instauração da festa da Páscoa para sinal de libertação da morte e, em última instância, da escravidão do Egito. Ok? De maneira que o inverno terminaria, a escravidão terminaria, pelo livramento que o sangue do cordeiro proveria no início da primavera, através da Páscoa. Ok? Então, o evento na história do povo de Israel, que não teve início com Jacó, teve início com Abraão, né, com a semente de Isaac, o evento que definiria o fim da escravidão seria a Páscoa, ok? E vocês já conhecem mais detalhes, porque já estão familiarizados com as festas judaicas, né? Eles foram chamados para retirar o pecado, a culpa, o sofrimento da escravidão na liturgia dos pães sem fermento, ok? E eles foram apresentados, foram dedicados no início com os primeiros frutos, logo que passaram essas comemorações, tá bom? Então, nós já vimos isso, os pães ázimos apontam para a morte de Cristo quando ele passou sepultado sem mancha, tá bom? E isso já tem uma conexão muito forte com o quê? Com a morte do povo de Israel no Mar Vermelho, quando eles foram sepultados. Não morreram, né? Mas eles ressurgiram com a evidência de que os seus inimigos, seus algozes, né, aqueles que os tinham escravizado, estavam mortos, tá bom? Então, o Mar Vermelho, ele tem uma conexão muito forte com essa questão de sepultar angústias, tremores, tristezas que o povo de Israel tinha e convivia por séculos, quando eles viram os seus inimigos sendo mortos, tá bom? Então, tudo isso para que nós possamos concluir o seguinte: Deus, através da instauração da primeira Páscoa, está definindo uma conexão com o altar do sacrifício no evento que definiu a saída do Egito com o fim da escravidão, ok? Então aqui nós estamos iniciando nossa jornada de conexão da história do povo de Israel com o santuário, tá bom? Foi muito natural, né? Está tão envolvido a festa da Páscoa com o altar do sacrifício que isso foi natural. Aqui não tem nada novo sendo dito, apenas estamos só trazendo um pouco mais da história do povo de Israel para que faça mais sentido para quem está chegando agora, ok? Qual é o
móvel que vem na sequência, a pia. Qual é o evento que ocorreu na sequência da saída do Egito por parte do povo de Israel? De outra maneira, né? Qual seria a pergunta? Qual evento definiu o início da liberdade? Peraí, mas você está fazendo duas perguntas que estão, parece que conectadas, né, Johan? A primeira é, quando eles foram libertos da escravidão? Mas quando eles foram libertos da escravidão, não foi o momento em que também foram livres? Vamos entender que não foi tão bem assim, ok? Fazendo algumas perguntas e recapitulando aqui. Quando nós olhamos para esse mapa, nós mais ou menos podemos dizer que aqui, né, do delta do Nilo, eles saíram da terra de Gósen e Deus os conduziu para atravessar o Mar Vermelho. Os estudiosos suspeitam, né, acreditam que tenha sido por aqui. E Deus poderia tê-los levado de forma direta por um caminho mais curto, que ele bem conhecia, para a terra da promessa, Canaã. Mas Deus tinha um propósito, né, para conduzi-los até um monte. E dali, desse monte, eles poderiam, já preparados, ir para a nova terra. Mas ali ocorreu um episódio, nós vamos analisar com mais detalhes daqui a pouco, uma rebelião pura, né, idolatria, que definiu a jornada, o êxodo de 40 anos nesse deserto, ok? Mas o que a gente está querendo colocar aqui é que Deus está conduzindo, depois do altar do sacrifício, Deus vai conduzi-los para um local onde tem água, assim como a pia do santuário tem, ok? E aqui nós faremos a conexão seguinte, ok? Então, um novo começo se iniciou com a saída do Egito, logo depois da Páscoa. Mas depois da Páscoa, nós estamos vendo aqui no mapa que Deus os conduziu para onde? De frente com o Mar Vermelho. Qual era o objetivo de Deus ao colocá-los diante do Mar Vermelho? Diante da ameaça de morte. Diante deles, afogamento, morte. Atrás deles, morte, porque os soldados egípcios foram aprisioná-los ou matá-los, né? Qual era o objetivo de Deus com isso? Tem uma mensagem muito linda a respeito disso, um sermão poderoso para a gente entender. Não é o momento de a gente fazer isso, né? Mas nós podemos dizer que Deus permitiu que eles se tornassem verdadeiramente livres no Mar Vermelho. Por quê? Imaginem vocês, né? Eles estão caminhando no deserto, deixaram o Egito para trás, mas eles sabem que Faraó está vivo e que os soldados de Faraó, eles estão vivos também e que a qualquer momento eles podem voltar para torná-los prisioneiros e levá-los de volta para o Egito. Se fosse você e sua família montando a sua tenda no acampamento à noite no deserto, você conseguiria dormir tranquilamente e dizer, olha, estamos em paz, né? O nosso inimigo foi derrotado? É impossível, né? Então nós vemos aqui que o propósito de Deus com o Mar Vermelho era que eles pudessem presenciar a morte dos seus inimigos visualmente, né, fisicamente, para que todo medo, toda angústia, todo temor no deserto, durante o dia, durante a noite, pelos seus filhos, pela sua integridade, pela sua saúde, pelos seus animaizinhos, por tudo que eles tinham, né, fosse deixado para trás, ok? Lembrem-se, nós temos um povo que passou mais de 200 anos escravo, eles tinham mentalidade de escravos, eles eram escravos na sua mente. Então Deus, na sua sabedoria, ele visualmente mostrou para eles que ele tinha poder suficiente para acabar com os seus inimigos. Por isso, já quando a noite estava terminando, né, a madrugada estava chegando, Deus fez questão de mostrar os corpos dos seus inimigos flutuando nas águas do Mar Vermelho.
ok? Então Deus sepultou a Faraó e os seus inimigos no mar. E aqui, de fato, depois desse episódio, Israel se torna verdadeiramente livre, ok? Então, nessa perspectiva, e eu vou fazer um parênteses bem curtinho, tá bom? Trazer uma aplicação muito forte. Eu acho muito profundo isso. Nós estávamos no Egito. E quando nós, aceitando o sacrifício de Cristo na Páscoa, né, no altar do sacrifício, onde o cordeiro é morto, nós aceitamos esse sacrifício e iniciamos uma jornada no nosso deserto, certo? Isso significa que nós estamos de fato livres ou existe ainda o medo, o receio, o temor? Talvez a apreensão de nós sermos derrotados pelos nossos inimigos, nossos pecados, nossas culpas, nossos medos, angústias. Assim como o povo de Israel passou pelas águas, nós precisamos passar pelas águas também para sepultarmos todos os nossos medos. Tá bom? De tudo isso, quando nós falarmos da história. Aplicada à nossa vida, ok? Mas é muito interessante como Deus tinha um propósito com esse evento, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Parece que eu estou recebendo uma mensagem de que meu microfone não está funcionando bem. Vocês estão me ouvindo bem? O som está muito ruim. Um minutinho. Eu vou testar de novo aqui. Alô? Vocês podem falar, por favor? Vocês estão me ouvindo? Piorou um pouquinho, viu, Jorge? Só um pouco. Só um minutinho. Parece que houve uma dúvida. Se desconectou aqui. Só um minutinho. Alô? Está me ouvindo agora? Agora voltou normal. Ah, tá. Agora está bom. Isso, tá bom. Foi curto, né? Não foi desde o início, né? Não, foi um pequeno espaço só. Ah, perfeito, obrigado. Então, vamos retomar a qualidade aqui. Ok? Então, vejam quão profundo é essa questão, né? Do altar do altar do sacrifício, né? Na Páscoa, e aqui nós estamos já falando da pia, ok? Então, vejam aqui, nós vamos fazer uma conexão. Vejam como depois de 3 dias, e provavelmente foi o tempo que eles demoraram da saída do Egito até o momento do encontro com o Mar Vermelho, provavelmente foram 3 dias. Coincide com os 3 dias que a festa das primícias, né, ocorreria 3 dias depois da Páscoa. Então, as primícias representam a ressurreição de Cristo, como nós estudamos na história das festas judaicas. Assim também, o povo de Israel ressurgiu, né, do Mar Vermelho como uma nova nação. Nova no aspecto de que os seus inimigos tinham sido eliminados, tá bom? Então, eles geraram primeiros frutos de esperança, né, de fato, uma nova nação. Então, eles foram sepultados, assim como Cristo morreu e foi sepultado no sábado. O povo de Israel, diante de uma ameaça de morte, também eles foram sepultados, mas os seus medos, angústias e pecados, tá bom? Então, isso ilustra o que, na verdade, nós vamos ver daqui a pouco, é o batismo, tá? Vejam o que diz aqui em 1 Coríntios, né? Já estamos antecipando ao que Paulo falaria. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e
no mar. O que Paulo está dizendo? Que o povo de Israel foi batizado no Mar Vermelho. Vocês estão percebendo que já isso tem uma conexão muito clara com a nossa vida espiritual? Não adianta aceitar a Cristo sendo sacrificado no altar do sacrifício e nós não sermos batizados, como reconhecimento desse sacrifício feito por nós. Então, a consequência natural de uma pessoa que aceita o sacrifício de Cristo e é tocado pelo seu amor é ser batizado, assim como Deus estava construindo a história de Israel no Mar Vermelho, neste caso. Ok? Então, mais detalhes. Fez mais o mar de fundição. Aqui estamos falando agora de como Salomão mandou construir, tá? Os elementos dos móveis do templo de Salomão. Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. E por baixo da sua borda, em redor, havia botões que o cingiam por 10 côvados, cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido. Quais figuras estavam sendo representadas nesse móvel que representava a pia? O mar. É porque Salomão, né, ele sabia que o povo de Israel, na sua história, ele tinha sido batizado no Mar Vermelho. Ok? Então vejam como agora nós podemos conectar a pia, né, com o Mar Vermelho e Salomão, quando ele mandou construir esse móvel em comemoração ao batismo e libertação do povo de Israel naquela noite terrível, né, na travessia do Mar Vermelho. Ok? E aqui o povo de Israel gerando os primeiros frutos de uma nação livre. Ok? Então, tudo isso foi apresentado para nós podermos dizer: olha, a água da pia, que já estava em conexão com as primícias, a festa das primícias, apresentando primeiros frutos, tem tudo a ver com o batismo do povo de Israel no Mar Vermelho. Não tenha medo de dizer isso, né? Que o povo de Israel foi batizado no Mar Vermelho. E quando alguém te perguntar, explique que o significado é muito profundo e muito bonito. Ok? Vamos adiante. Então, o que vem na sequência, aqui depois do Mar Vermelho? Eles precisariam gerar mais frutos, né? Então, aqui nós vemos na sequência a festa do Pentecostes, certo? Que ocorreria 50 dias depois da festa das primícias. Então, a semente, ela germinaria com a morte do cordeirinho, na festa da Páscoa. Uma colheita inicial foi realizada depois do batismo do povo de Israel no mar Vermelho, ok? Era necessário que uma segunda colheita ocorresse 50 dias depois, num momento onde o Espírito Santo fosse derramado. E aqui já estamos falando mais um pouco do Novo Testamento, mas trazendo para a história do povo de Israel. Que evento ocorreu 50 dias depois do livramento, né, no Mar Vermelho, depois das primícias? Foi exatamente a apresentação do povo de Israel diante do Monte Sinai, ok? E foram exatamente 50 dias depois. Eles celebraram, eles não sabiam que estariam celebrando a festa do Pentecostes, mas depois eles talvez entenderiam isso, porque o santuário ainda não tinha sido pedido por Deus para ser construído, tá bom? Então, a saída do Egito, ela ocorreu no dia 14 de Nissan. E o recebimento da Torá ocorreu, a tradição judaica menciona isso, né? Ocorreu no dia 6 de Sivan, ok? Aí existem algumas referências para que reforçam o que eu estou dizendo. Então, isso são exatamente 50 dias após, entre uma data e a outra, tá bom? Assim como Levítico nos mostra que existem 50 dias entre uma festa e outra, tá bom? Para a gente refletir e fazer uma conexão, qual era a companhia do povo no deserto?
eu já estou dando a resposta nessa ilustração, né? O que acompanhava ao povo de Israel durante o dia? Uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo, não é verdade? Então vejam aqui, a luz que era provista pela coluna de fogo tem total conexão com a luz do candelabro, tá? Então vejam aqui, Êxodo 13. E o Senhor ia diante deles, e de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e noite. Então, sem ter pedido a construção do santuário, Deus já tinha passado com eles o quê? As lições do altar do sacrifício, as lições da pia, e agora está apresentando para eles o quê? A companhia nas noites frias, o fogo para aquecer, nos dias quentes, uma coluna de nuvem para umidificar e tornar a temperatura mais agradável, né? No deserto. Então, essa conexão é a mais rápida que nós podemos fazer, né? E o Pentecostes, né, em representação à apresentação diante do Sinai, e a coluna de fogo, né, o fogo da própria coluna conectado com o fogo do candelabro. A gente tem que passar muito rápido, né, mas imaginem as lições, né, espirituais que ocorrem com a presença de Deus fisicamente através de fogo, né, para aquecer o povo de Israel. O que vem na sequência da história, na caminhada deles no deserto? Qual era a maneira pela qual Deus sustentou o povo de Israel no deserto? A resposta está nessa ilustração, né? Vocês conhecem muito bem que Deus derramou do céu o maná. O maná. Qual é o móvel onde se encontra um alimento em cima de uma mesa? A pergunta é intencional para que você já faça a conexão exatamente o maná, o pão do céu, com a mesa dos pães, né? Então, a mesa dos pães, ela vai representar, como nós já vimos, né, o corpo de Cristo, tá? E a mesa também continha vinho, e ele era representado como o sangue de Cristo. E o povo, ele precisava se alimentar com esse pão. Não só de pão viverá, né, o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque era da boca de Deus que saía a ordem de dirigi-los por alguma direção específica. Isso era mais importante do que, de fato, o alimento, né? Mas Deus era misericordioso que provia ali o alimento. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Isso é muito lindo, né? Como Deus os conduziu pela fé até esse momento onde eles puderam assumir a posição da terra da promessa. É, creio, creio eu que a gente poderia fazer uma aplicação aqui também, né? E por vários momentos ao longo dessa jornada, o povo de Israel reclamou a respeito desse cardápio divino. E eles reclamaram a Moisés dizendo: é, estamos cansados desse alimento. E Paulo depois vai dizer de que esse alimento era comida dos anjos, literalmente comida dos anjos. Como eles, de uma dura cerviz, puderam rejeitar um alimento divino, né? E Deus deu uma lição muito forte, muito grande, quando ele enviou codornas, né, para que eles pudessem saciar a sua vontade de comer carne. E aqui tem uma lição muito interessante também para nós, né? Embora nós tenhamos aceitado o sacrifício de Cristo, tenhamos passado pelo batismo, e quando nos encontramos no nosso deserto, quando estamos lidando com a nossa natureza pecaminosa, que traz, através de, por herança, ou por educação, ou por cultura, desejos por coisas que não fazem bem para o nosso corpo, seja na bebida, na comida, seja na leitura, seja
5 sentidos que nós temos, né? Nós às vezes reclamamos do que Deus está nos dando no nosso deserto e pedimos e queremos elementos do nosso passado escuro, do nosso passado de escravidão, né? Será que talvez aqui, tem alguém aqui que em algum momento fumou, bebia alguma cerveja, álcool, ou usava drogas e hoje, pela graça de Deus, está se libertando disso e já é liberto disso, né? Saibam que assim como o povo de Israel, você pode estar sendo tentado a querer degustar as melancias, né? As comidas, as carnes do Egito, em troca daquilo que Deus está te dando hoje. Talvez não seja um banquete que você tenha na sua mesa, mas no seu e no meu deserto, o que nós temos é suficiente e o que Deus pode nos dar e prover para nosso mantimento. Mais importante do que o pão e o alimento físico é nós confiarmos de que Deus está controlando o nosso sustento e nossa jornada neste mundo, né? Vejam aqui o que eu disse, né? E chovera sobre eles o maná e comeram, para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida a fartar. É triste, né? Mas eles rejeitaram a comida divina. É, tudo bem que eles estavam aprendendo, estavam num processo que eles estavam iniciando, né? E nós também fizemos isso na nossa vida, menosprezando as bênçãos, às vezes, de Deus, né? Mas a lição que Deus queria ensinar para eles era muito além do sustento físico, né? João 6,51 diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der à minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então vejam aqui que anos depois, né? Jesus passaria por uma tentação num deserto e o inimigo diria para ele: converte as pedras em pão. Nunca ninguém esteve em condições de fome como Jesus esteve naquele momento. E ele venceu pelo poder da palavra, né? E pela fé e pela comunhão que ele tinha com Deus, entendendo que o alimento físico é secundário se ele, né? E nós usufruímos do alimento espiritual. Então, vejam que Deus queria ensinar para eles era, na verdade, uma dependência da voz da palavra de Deus para a jornada que eles estavam tendo como uma nação nova, né? Com os primeiros frutos sendo mostrados aqui. Então, nós terminamos hoje nosso estudo. Eu tinha pensado abranger mais, mas não foi possível. E acho que tem um motivo também para isso. Nós vamos dividir isso, organizar isso melhor depois. Mas nós vamos terminar nosso estudo aqui mostrando que o maná está conectado com a mesa dos pães, porque na mesa dos pães tem pão e o maná é o pão do céu. Então vejam como Deus está construindo o caráter desse povo através do livramento, do batismo, através da companhia, da presença física e da luz, né? E através do sustento e do alimento físico, para que eles pudessem aprender a depender da sua palavra. Pela fé, eles deveriam aprender a conhecer a Deus. Para quê? Para que eles pudessem ser uma bênção para outras nações. No estudo da semana que vem, nós veremos qual parte da história de Israel está sendo representada no altar do incenso e falaremos muito mais ainda quando nós falarmos em que episódio, em que evento e quais lições Deus queria ensinar dentro da história do povo de Israel com a Arca do Concerto no lugar santíssimo. Ok?
O convite para nós nós começamos a dar algumas pinceladas a respeito do que essa história tem a ver conosco. Vocês viram que tem tudo a ver, né? Porque nós passamos pelo deserto, temos culpas, temos dores, sofrimentos, estamos no nosso deserto, embora já tenhamos aceitado o sacrifício de Cristo, já sejamos batizados, e quem não é e quem não foi batizado ainda, está aqui o convite para que você entenda de que você será liberto espiritualmente falando, somente quando você se batizar. Algumas pessoas, né, adiam essa decisão, algumas pessoas entendem de que apenas basta aceitar o sacrifício de Cristo no coração e não tomar uma decisão pública. Vejam que o propósito de Deus para esse povo e para nós é que nós sigamos esse exemplo, ok? De entregar nossa vida completamente a Ele. Vamos fazer uma oração para terminarmos nosso estudo de hoje. Querido Deus e amorável Pai, Senhor, te agradecemos porque nós podemos estudar ainda em liberdade a tua palavra. Obrigado, Deus, pelas lições da história do povo de Israel, pelo propósito com o qual os conduziu para ensinar lições eternas, lições para que eles pudessem preparar-se para não só apenas adquirir uma nova terra, usufruir das bênçãos, dos frutos, da alegria de ter uma terra que fosse deles, mas sim para que eles pudessem ser uma luz, uma bênção para outras nações. Que nós também, embora nós não tenhamos alcançado a terra da promessa, estamos no nosso deserto, o Senhor tem nos guiado e protegido em momentos difíceis que nós temos passado, como humanidade, como sociedade, como igreja, como famílias e como indivíduos. Por isso nós confiamos nas tuas promessas, pois o Senhor está nos conduzindo. E obrigado, Pai, porque o santuário nos mostra que o nosso fim é glorioso, porque o Senhor nos aguarda diante do seu trono, diante da sua presença, que todos nós possamos estar lá um dia. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Amém.